chegado alguém triste receber algo. Porque muitas pessoas elas têm um entendimento errado de Deus. Elas acham que Deus vai fazer por sofrimento. Deus não faz por sofrimento. Deus faz por fé. A única coisa que move a mão de Deus é a fé. Você está entendendo? Choro não resolve. Não estou dizendo que você não tem que chorar, porque tem momentos que nós temos que chorar. Mas esse choro, ele tem que estar carregado de fé. Porque só chorar por chorar não adianta. Porque se resolvesse, resolvia muita coisa em hospitais. Então se você for nos hospitais, você vai ver que as pessoas estão lá chorando de dor. Estão agonizando, mas resolve? Não. A grande questão é, Deus quer fazer? Deus quer, eu quero te falar, Deus quer fazer. Só que precisa ter uma motivação. Uma motivação dentro de você. Amém? E eu quero usar o exemplo de Neemias. Está lá em Neemias capítulo 4, versículo 6. Diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta: você tem ânimo para trabalhar? Então, só para você entender aqui o contexto, Jerusalém estava totalmente destruída. Os muros de Jerusalém tinham sido derrubados. Então, não sei se você sabe, mas naquela época, os muros de uma cidade falavam a respeito da reputação da cidade. Então, naquela época, se você chegasse numa cidade onde ela não tinha muro, ou onde os muros estavam derrubados, isso falava a respeito da reputação daquela cidade. De que a situação daquela cidade não estava bem, não estava boa. Você está entendendo? Então é igual à frente da nossa cidade, né? Fala muito a respeito da nossa cidade. Amém? Então, a palavra do Senhor fala que aquilo que em 100 anos ficou destruído, Neemias levantou em 52 dias. Os muros que ficaram 100 anos destruídos, Neemias levantou em 52 dias. Agora, pastor, qual foi a chave? A chave está aqui no versículo. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Irmãos, se nós queremos, falando como igreja agora, se nós queremos ser uma igreja relevante, grande nessa cidade, nesse estado, eu quero falar para você, nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar. Sabe, eu quero falar para você que esse ano nós vamos trabalhar. Te prepara, sacode o irmão que está do seu lado e fala, te prepara, porque nós vamos trabalhar. Nós vamos liderar a célula, nós vamos, sabe, fazer encontros, nós vamos, sabe, fazer conferência, nós temos cursão marcado, CTL marcado, nós vamos trabalhar. Por quê? Porque nós temos ânimo. Então Deus precisa de pessoas motivadas para trabalhar. Você pode falar, pastor, mas eu não estou na graça, por que eu tenho que trabalhar? Coloca lá em 1 Coríntios 15, 10. 1 Coríntios 15, 10, diz assim, ó: mas pela graça de Deus sou o que sou. Isso é Paulo falando. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Então Paulo está falando que ele trabalhou mais do que todos os apóstolos. Isso não parece ser prepotente da parte de Paulo? Sabe, já pensou se chega aqui e fala assim, ó, eu trabalho mais do que todos. Meu Deus do céu, acabou meu ministério. Paulo está chegando aqui e está falando, ó, eu trabalhei mais do que a todos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Por que você vai trabalhar muito esse ano? Isso não é só em relação ao ministério, sabe, em relação aos seus planos, em relação aos seus projetos, em relação àquilo que você tem colocado diante do Senhor. Sabe por quê? Porque a graça de Deus é com você. Agora você não pode pegar essa graça e transformar essa graça, sabe,
fazer com que essa graça se torne vã na sua vida. Porque infelizmente isso acontece com muitos. Ele fala assim: eu estou na graça, eu não preciso visitar ninguém. Eu estou na graça, eu não preciso orar. Eu estou na graça, eu não preciso estudar para o concurso público. Não, eu estou na graça, sabe? Eu não preciso me capacitar para o mercado de trabalho. Eu estou na graça, Deus vai fazer. Os irmãos estão entendendo? Não, meu querido, está totalmente errado. Se você tem revelação da graça, se você tem entendido da graça do Senhor, aí é que você vai trabalhar. Tem jovem que quer emprego, mas só acorda meio-dia. Você está entendendo? E aí, ele até espalhou o currículo, ligo para ele, 8 horas da manhã estão ligando para ele está dormindo. Eu quero dar uma dica para você que espalhou o currículo. Se você espalhou o currículo, para de acordar tarde. Sério. Acorda como se você fosse trabalhar. Pastor, mas o que eu vou fazer? Não sei. Acorda como se você fosse trabalhar. Acorda, fica lá, fica na expectativa. Quando é que vai tocar? O telefone vai tocar. A mensagem vai chegar. Sabe? Não é mandinga não, mas eu creio que algo vai acontecer. Porque Deus, Ele olha para a sua fé, Ele olha para a sua disposição também. Você está entendendo? Então Deus é um Deus de oportunidade. Então não perca as oportunidades que Deus tem colocado para você, diante de você. Amém? Terceiro, concentração. Concentração. Então a água concentrada num ponto é poderosa para cortar granito e mármore. Então não sei se você sabe disso. O granito, ele é cortado por serras de água, porque ali tem uma concentração. Amém? Outro exemplo também é o exemplo da luz. Não sei se você já fez isso quando criança, eu fazia. Você pegar uma lente e você coloca ela na luz, né? E aí sai aquele laser, né? E aí eu pegava e matava formiga. Não sei se você já fez isso. Então, sabe, esse laser, ele tem o poder de cortar qualquer coisa que fique na sua frente. Então, na vida espiritual, o que isso quer dizer? Na vida espiritual, concentração é o foco. O quanto que você é focado? O quanto que nós focamos? Então, quando focalizamos nossa atenção e direcionamos nossa fé num ponto, então vemos poder sendo manifestado. Quanto mais atenção, mais poder. Então nós precisamos ter foco. Você tem foco? Sabe, é interessante isso, que o índice de desistência na faculdade é muito grande. Não é verdade, os acadêmicos aqui? É muito grande. Agora, por quê? Eu poderia colocar a faculdade e colocar nesses exemplos todos. Não aguenta pressão, não tem motivação, não tem foco. Não é verdade? Não é focado. Se é focado naquilo que você faz, naquilo que você, sabe, quer fazer. Porque se você não é focado, não espere ter resultado. Para que você tenha resultado, você precisa ser focado. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Diz assim, ó: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, que significa vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Então aqui o autor de Hebreus, ele está falando, olhando firmemente. Coloca no versículo 1 aí, Jó, por favor, só para me introduzir melhor aqui para os irmãos. O versículo 1 diz assim, ó: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta.
Aí no versículo 12 ele fala: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Sabe, para onde for a sua atenção, para ali o poder fluirá. Então, muitos irmãos chegam para a gente e falam assim: pastor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, aquilo outro. E muitos irmãos chegam, sabe, com muitas ideias. E eu quero te falar, é até louvável a ideia de muitas pessoas que chegam até nós. Mas eu quero falar para vocês que nós, como igreja, nós não queremos fazer um monte de coisa. Sabe, nós queremos, sabe, apenas cumprir a nossa visão. Sabe, nós queremos ficar concentrados, nós queremos ser focados naquilo que Deus nos chamou para fazermos. Você está entendendo? Então, qual é a nossa visão? O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro, onde cada casa é uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo. Amém? Então nós queremos ganhar a nossa geração através da pregação do Evangelho da Graça e por meio de células que se multiplicam, onde cada crente atua como ministro e vive a vida da igreja no seu dia a dia. Esse é o nosso foco como igreja, é nisso que nós estamos focados. E aí a questão é: qual é o seu foco? O que você quer? Pastor, eu quero ser um grande empresário. Pastor, eu quero ser um grande médico. Eu quero ser, sei lá, um jogador de futebol. Eu quero, não sei, quero tantas coisas. Então, tem irmãos, presta atenção, eu não estou falando para você largar as coisas que você faz. Tem irmãos que eles têm um monte de coisa para fazer. E é tanta coisa que tem para fazer que às vezes não sai nada. Sabe por quê? Porque não tem foco em algo. Foca em algo, que você vai começar a ter resultado. Você está entendendo? Então, é por isso, eu tenho orado, irmãos. Eu tenho orado para Deus, pedido resposta. Senhor, é para me voltar a trabalhar secularmente? E eu percebi uma coisa, que se for para me voltar a trabalhar secularmente, a minha atenção ela tem que ser dobrada. O meu foco tem que ser dobrado, porque hoje eu vivo de forma integral para a obra. Mas se eu for trabalhar, a minha convicção também ela tem que ser dobrada. Então eu não quero voltar a trabalhar secularmente. Quando eu falo que eu não quero, não é que eu não trabalharia. Eu já fui e já voltei 2 vezes. Fiquei em tempo integral e aí a igreja não teve condições de pagar o salário. O que eu fiz? Voltei a trabalhar, não tem problema nenhum. E aí voltei, e aí aconteceu de novo, voltei a trabalhar. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Eu estou falando do foco. Sabe, quando nós temos pessoas mais focadas, nós temos mais resultado, nós temos mais crescimento. Amém? Então seja alguém focado. Quarto, é a constância. Certamente você já ouviu aquele ditado que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então a constância, irmãos, sabe, ela tem um poder muito grande. Sabe, uma gota de água pingando constantemente sobre uma viga de ferro a destruirá depois de um certo tempo. Então eu quero falar, pode demorar, mas não há nada que não seja destruído pela constância. Então você quer ver algo acontecer, você quer poder sendo liberado sobre a sua vida, seja constante. Sabe, a igreja Filhos da Promessa pode ser apenas uma gota d'água, pingando ali, pingando. Sabe, mas eu creio que com a constância, sabe, o tempo todo ali, o tempo todo ali, o tempo todo, sabe, sendo constante, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Isso se aplica a você.
Sabe, nós precisamos ser constantes naquilo que nós fazemos. Sabe, é por isso que nós temos uma visão, porque a visão, ela traz constância. É por isso que nós fazemos célula todo final de semana, constância. Sabe, a constância, ela tem um poder incrível, irmãos. Então, o importante, sabe, é só você começar, só comece. Valorize os pequenos começos. Eu lembro que talvez você até conhece ou sabe onde é que fica. Se você mora aqui no Muca ou aqui no Jardim Marco Zero, tem uma loja bem ali do Fabrício Modas. Quem conhece essa loja? Levanta a mão aqui. Sabe, eu lembro que esse jovem, ele começou eu não me recordo agora se é há 15 anos atrás, eu acho que é mais ou menos isso. Ele começou vendendo, ele colocou aquela grade, né? Aquela gradezinha, ele começou vendendo chapéu da Tomboy. E aí, todo dia ele estava lá, vendendo o chapéu dele, todo dia. Irmãos, era um negócio que você poderia olhar e achar insignificante, mas todo dia ele estava lá. Aí sabe o que aconteceu? Aí ele colocou óculos. E aí é interessante que as pessoas procuravam, os jovens procuravam um chapéu da Tomboy, e aí ficava faltando nas lojas grandes. Ele tinha, ele não deixava faltar, constância, ele não deixava faltar. Aí ele começou a vender óculos, chegava o tempo do Macapá Verão, o pessoal ia lá e comprava com ele. Aí ele começou a colocar umas camisas regatas, começou a aumentar a grade lá. O tempo todo ele tinha essas coisas, constância, constância. Resumindo a história, ele começou a construir e hoje em dia ele tem 2 lojas. E ele é bem de vida. Ele não fez nada além disso, irmãos. Eu creio que ele orou sim. Eu estou falando assim nesse sentido. Eu creio sim que ele orou, mas ele foi constante naquilo. Então, se você está começando algo, seja constante naquilo que você está fazendo. Sei que talvez você esperava outra palavra, mas essa palavra é muito prática para você colocar no seu dia a dia. Seja constante. Seja constante na sua vida espiritual. Nem que seja, sei lá, você lê um versículo por dia, mas decida todos os dias ler. Nem que seja você orar 5 minutos por dia, mas decida todos os dias você orar. Você vai ver o poder que vai ser manifestado sobre a sua vida. Sabe, decida ter constância naquilo que você faz. Amém? Então não basta só focalizar. É preciso haver constância na mesma direção. E então as portas vão cair. Quero falar para vocês que nós não vamos mudar a direção, irmãos. Sabe, nós não vamos mudar a direção, nós vamos continuar. Nós vamos ser perseverantes. Sabe, até nós vermos algo acontecer. Nós começamos a orar aqui pelos alvos ministeriais. Eu quero falar para vocês que todo domingo nós vamos orar por esses alvos, porque nós queremos crescer como igreja. Chega de pagar aluguel. Chega. Alguém diz um amém comigo, por favor. Chega. Sabe, chega de fazer encontro aqui no prédio. Chega. Ah, pastor, é bom e é confortável. O bom e o confortável impede de nós crescermos. Sabe, se você quer crescer, você tem que estar disposto a você sair da sua zona de conforto. Se você não sair da sua zona de conforto, não tem crescimento. Então todo domingo nós vamos orar pelos nossos alvos. Já fique sabendo. Pastor, de novo. A palavra do Senhor fala: buscai e achareis, batei e a porta vai abrir. Então nós vamos buscar, nós vamos bater até a porta abrir. Não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. Não sei se é esse prédio que Ele vai nos dar, mas Ele vai nos dar um prédio. E o desejo do meu coração é esse prédio. Pelo menos você pode jogar fora. O meu desejo é esse prédio, porque
Irmãos, nós já fizemos tanta coisa aqui. Eu estou falando assim de melhorias, né? Também isso tem um valor espiritual, mas já fizemos tanta coisa aqui. Sabe, isso aqui era só um galpão largado, abandonado. E nós estamos orando por isso. Deus vai nos dar. Deus vai multiplicar essas células. Deus vai prosperar a sua vida. Amém? Mas creia, seja perseverante. Sabe, irmãos, o vencedor é a gota d'água que persevera até o fim. Então nós somos uma igreja de vencedores. Quantos são vencedores aqui? Então fica ali batendo. Seja constante na sua oração com Deus, naquilo que você quer, naquilo que você deseja que Ele faça. Olha o que diz lá em João, capítulo 15, versículo 4 e 5. Diz assim, ó: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então, para que você tenha frutos, para que você tenha resultados, você tem que estar enxertado em Jesus. Você tem que permanecer nele, na presença dele. Versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Presta atenção, quem permanece não só dá fruto, dá muito fruto. Então, se você permanecer, se você for constante, você não vai só dar frutos, você vai dar muitos frutos. Sabe, milagre vai acontecer, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Mas fique sabendo que isso só será possível através de Jesus. Olha o que diz em Atos capítulo 2, versículo 46, diz assim, Atos 2, 46: diariamente perseveravam unânimes no templo. Isso aqui é a igreja primitiva. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Coloca no versículo 47. Louvando a Deus e cantando com simpatia de todo o povo. Com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Essa igreja cresceu, mas tinha constância nessa igreja. Todo tempo, diariamente, eles perseveravam unânimes no templo. O tempo todo eles estavam lá, envolvidos, participando. E essa igreja se tornou uma mega igreja. E o último ponto, associação. Coloca aí, Jó, a imagem. Então, o último ponto, a última manifestação natural que Deus usa para liberar poder sobre a nossa vida é a associação. Então aí você vê uma imagem de um cara, né? Uma caixa, e ali em cima tem o que? Tem uma roldana ou polia. Então, o que são polias? Polias são pequenas roldanas usadas para direcionar cordas ou correntes que conseguem levantar grandes pesos. Então, uma polia, irmãos, ela tem o poder de diminuir a resistência e o peso de sua carga. Alguém já puxou água no poço com essa rodana aí? Ou sem a rodana? Com as duas? Vou te falar, a diferença é grande, não é verdade? Se você já puxou das duas formas, a diferença é grande. Por quê? Porque a rodana, ela tem esse poder. Sabe, um conjunto de polias pode erguer toneladas facilmente. Então, o que significa isso no reino espiritual? É que cada um de nós é uma polia. Cada um de nós é como se fosse uma roldana dessa. Sabe, se estivermos apropriadamente conectados e puxando o mesmo peso, então não haverá carga grande demais para nós.
Isso nos fala do que, irmãos? Isso nos fala de unidade. Sabe, se houver unidade no nosso meio, é interessante. Coloca lá de Jó, não está no meu esboço aqui, mas vou ler para vocês sobre a unidade. Gênesis capítulo 11, versículo 1, creio que é 1. Diz assim: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiam do Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre, famoso, o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Versículo 5. Então o Senhor desceu, presta atenção nisso. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Se fala que ele desceu, é porque ele desceu mesmo. Que os filhos dos homens estavam construindo. Versículo 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. O que Deus está falando aqui? Do poder da unidade. É Deus que está falando, o próprio Deus está falando, ó, o povo é um. Em outras palavras, Deus está falando, aquilo que eles desejarem fazer, aquilo que eles estiverem dispostos a fazer, de forma unida, vai acontecer. Sabe, eu creio, irmãos, que Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Sabe por quê? Porque eu creio no poder da unidade. Porque se cada um de nós, sabe, estiver devidamente posicionado, você acha que vai ser pesado comprar um prédio? Você acha que vai ser pesado construir um local para o encontro? Sabe, nós estamos com um projeto de fazer uma fachada. Praticamente nós estamos sem fachada. Sabe, se nós formos unidos, isso não vai ser pesado. Nós queremos, sabe, mudar a cor desse prédio aqui. Nós queremos reformar o banheiro. Não tem como continuar mais com os banheiros daquele jeito. Queremos colocar espelho, enfim, queremos fazer um banheiro decente. Amém? Não sei você, mas eu quero um banheiro decente. Pastor, isso é vaidade? Não, não é vaidade. Sabe, nós estamos aqui para reinar, nós estamos aqui para governar. Nós estamos aqui para desfrutar do melhor. Sabe, eu não quero menos do que o melhor. E você também. Você também deveria ter esse mesmo desejo, não querer menos do que o melhor. Amém? Então nós precisamos, irmãos, trabalhar em equipe. Sabe, se você for observar os grandes moveres que aconteceu, sabe, na igreja, você vai perceber que sempre teve um líder. Mas também você vai perceber que nada aconteceu só por aquele líder. Você está entendendo? Tinha um líder, mas tinha pessoas. Tinha pessoas que estavam dispostas, sabe, a pagar o preço, se eu posso dizer assim. Tinha pessoas que estavam dispostas, sabe, a sonhar junto, a viver junto. E algo aconteceu. Então a obra de Deus é resultado de cooperação e trabalho em equipe. Quero falar para você que eu preciso da sua ajuda. Eu preciso. O pastor Alisson precisa da sua ajuda. Pastor, em quê? Irmãos, precisamos de líderes. Líderes de jovem, líderes de adolescente. Precisamos de líderes de adultos. Precisamos de líderes de criança. Precisamos de ajuda para os projetos. Sabe, está sendo transmitido pelo Facebook. Nós queremos melhorar isso aqui. Nós queremos transmitir também no YouTube. Mas para isso nós precisamos da sua ajuda.
queremos trocar esse celular, a lente dele está embaçada. Nós queremos algo melhor, porque nós queremos pregar o Evangelho, porque nós queremos propagar a mensagem. E nós sabemos que isso só é possível se você estiver envolvido, se você estiver engajado com o mesmo coração. Olha o que a palavra do Senhor fala lá em Levítico capítulo 26, versículo 8. Já estou acabando. Diz assim, Levítico capítulo 26, versículo 8: 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e vossos inimigos cairão à espada diante de vocês. Diga amém. Agora coloca lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 30, diz assim: como poderia um só perseguir 1.000, e dois fazerem fugir 10.000, se a sua rocha lhes não vendera e o Senhor lhes não entregara? Presta atenção, a matemática aqui não bate, porque aqui está falando, ó, nesse versículo, que um está perseguindo 1.000, dois tinha que perseguir quantos? 2.000. Só que aqui 2 está perseguindo quanto? 10.000. Isso é chamado de sinergia. Sabe, é quando um fala assim: vamos multiplicar essa célula. E aí pode ter ali, tem 15 ali naquela célula. Mas aí, sabe, no mínimo mais outro fala assim: vamos multiplicar. Irmãos, se no mínimo 12 estiverem decididos em Deus, vai acontecer. Você está entendendo? Então eu creio que aqui tem muito mais de 2 pessoas decididas. Não, pastor, sabe, eu quero fazer parte, eu quero ajudar, eu quero ser fiel no dízimo, eu quero ser fiel nas ofertas. Não, pastor, eu quero ser fiel, eu quero liderar, eu estou aqui disponível. Irmãos, nós vamos desfrutar de um grande mover, de um grande mover na nossa igreja. Sabe, queridos, eu creio que há poder disponível para nós. Quantos creem que há poder disponível para nós? Sabe, nós não queremos fazer a obra de Deus apenas porque nós somos organizados, ou porque nós temos uma boa estratégia. Nós queremos, sabe, ver o poder de Deus fluindo em nós nesse ano de aceleração. Nós queremos ver o poder de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Quero contar uma história para você. Poder de Deus. Poder também é unção. Amém? Quantos querem unção? Poder é unção. Certa vez um garoto chegou com um ancião e perguntou para esse ancião: Senhor, o que é unção? E aí esse ancião olhou para um pássaro num pote e falou: você está vendo aquele pássaro? O jovem falou: estou vendo. E aí esse ancião falou: isso não é unção. E aí se calou, e aí aquele jovem ficou curioso. E aí aquele jovem perguntou novamente: mas o que é unção? Aí ele andou mais um pouco, e aí ele viu um boi pastando. E aí ele falou para aquele jovem: você está vendo aquele boi? Aí o jovem falou: estou vendo. Ele falou: isso não é unção. E aí o jovem ficou agoniado. Talvez você também está agoniado. E aí o jovem perguntou: mas o que é unção então? Aí aquele ancião olhou para ele e falou assim: ó, é o seguinte, quando você vê aquele boi ali naquele poste cantando igual aquele passarinho, e você vê aquele passarinho pastando naquele pasto, isso é unção. Não sei se você está entendendo. Talvez você olhe para algo
você pensa assim, pastor, isso é impossível acontecer. Pastor, isso é impossível. Como? Como que eu vou ser promovido? Como que eu vou passar nesse concurso? Pastor, como que o meu marido vai voltar para minha casa? Pastor, como que a minha célula vai multiplicar? Pastor, como que a minha vida financeira vai mudar? Talvez você olhe, você pense, nossa, isso é impossível. A palavra do Senhor fala, tudo é possível ao que crê. Porque se você decidir crer hoje, sabe o que vai acontecer? Deus vai acelerar sobre a sua vida. Sabe, queridos, uma pessoa pode mudar a sua história. Você crê nisso? Uma pessoa pode mudar a sua história. Uma pessoa, Deus pode usar uma pessoa para mudar a sua vida. Mas você precisa crer. Você precisa confiar. Sabe que Deus, Ele tem o poder para capacitar você de uma maneira extraordinária e de uma maneira sobrenatural. Sabe, queridos, a verdadeira realidade da igreja é a igreja viver no sobrenatural. Sabe, se tudo que temos são passarinhos cantando nos postes e boi pastando no campo, então não temos nada além do que o mundo tem. A verdadeira obra de Deus precisa ser feita com o poder de Deus. Você precisa ver o poder de Deus sendo manifestado na sua vida. Você precisa ter história com Deus. Mas eu quero te falar, você não vai ter história com Deus sem pressão. Você não vai ter história com Deus sem pressão. Você vai passar por pressão. A palavra do Senhor fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 18. Eu vou ler na versão que eu decorei e eu gosto. Que a palavra do Senhor fala assim: estou por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória ou com o poder que há de ser revelado em nós. Você tem que ter essa certeza e essa convicção de que as aflições, as pressões do tempo presente, aquilo que você está passando, não pode se comparar com o poder, com a glória que Deus vai revelar sobre a sua vida. A ponto de que quando algo acontecer, as pessoas vão olhar para você e elas vão ficar espantadas, abismadas, empaspacadas. E elas vão pensar, nossa, como que isso aconteceu? E você só vai ter uma coisa para falar: foi poder de Deus. Na verdade, eles vão poder concluir que aquilo que vai acontecer na sua vida não poderia acontecer de uma forma natural. Só poderia acontecer de uma forma espiritual e sobrenatural. Sabe, eu quero falar para você, eu tenho história com Deus. E a grande questão é, você tem história com Deus? Mas eu quero te falar, eu quero ter mais histórias com Deus. Eu quero ter mais orações respondidas. Eu quero ver o poder de Deus sendo manifestado. E sabe, se você tem um sonho, se você tem um projeto, eu quero falar para você, não desista desse sonho. Não desista desse projeto. Não olhe para a sua condição, não olhe para o lugar que você está. Não olhe para a sua condição financeira. Talvez você olhe e você pense, como que isso vai acontecer? Eu quero te falar, se você crer, vai acontecer. Porque Deus tem o poder de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você pede ou pensa, segundo o poder dele que opera sobre a sua vida. E eu queria orar com você. Eu queria chamar aqui na frente pessoas que querem ver o poder de Deus sendo manifestado em alguma área da sua vida. Se você quer ver o poder de Deus sendo manifestado em alguma área da sua vida, sai do seu lugar e vem até aqui à frente. Vamos orar por você. Queria que os líderes viessem aqui para orar juntos. As irmãs, as líderes kids podem vir. Líder em treinamento kids também podem vir. Aleluia. Quem está recebendo a oração, só vem mais para cá, por favor.
Presta atenção. Se você puder falar, a pessoa que vai orar com você, ela vai perguntar e você vai falar para ela: o que você quer que Deus faça? E ela vai orar por você. E eu creio que você vai ter algo para contar. Você vai ter uma história para contar futuramente. Amém? Aleluia. Preciso de mais irmãs aqui. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Começa a orar agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, Jesus, há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Pra vir
enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Adora Ele. Até transbordar, derrama a tua glória, derrama a tua glória, enche-me, Deus, até transbordar, derrama a tua glória, derrama a tua, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Aleluia, Senhor. Antes de eu encerrar, eu queria lançar o convite. Se tem alguém nesse lugar que está aqui, você ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor ou como seu Salvador, e você quer confessar diante dos irmãos, amém? Se tiver alguém, levanta sua mão se você essa noite quer se render a Cristo, amém? Tem alguém que queira aceitar a Jesus? Não? Se não houver ninguém, vamos orar e agradecer. Amém? Erga suas mãos, vamos orar e agradecer. Aleluia. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez neste lugar. Obrigado porque nós cremos que as nossas orações, elas já foram respondidas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelas bênçãos. Obrigado pelos milagres. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por cada irmão que esteve aqui. Ó Deus, no nome de Jesus. Senhor, eu abençoo a Tua igreja. Eu declaro uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de milagres, uma semana de provisão. Senhor, uma semana de respostas, uma semana de poder sendo liberado sobre a vida de cada um que está aqui. Eu declaro a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e o consolo do doce Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. A igreja do Senhor diz amém, aleluia.